Boa noite, pessoal. Na aula passada, nas duas últimas aulas, nós falamos sobre o tema personalidade. Daí eu falei para vocês, passei a bibliografia para vocês, eu falei para vocês acessarem os livros para vocês estarem aprofundando nos temas para ter uma compreensão mais ampla sobre os temas que a gente está abordando e os temas que a gente vai abordar ainda durante o semestre. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema emoções. Vamos começar então com a definição do tema. Uma definição do que são as emoções. A emoção é uma condição complexa que surge em resposta a determinadas experiências de caráter afetivo. As emoções têm origem num contexto, num objeto. São reações corporais específicas e podem ser observáveis. Vocês devem lembrar que na primeira aula, quando a gente falou lá atrás de psicologia, do conceito de psicologia como ciência, nós falamos de comportamento observável, que é tudo aquilo que nós fazemos, que pode ser observado por outras pessoas, por meio das nossas reações, e dos comportamentos privados, que acontecem internamente, que são os nossos pensamentos, sentimentos, sonhos, fantasias, enfim, os processos que ocorrem, então, dentro da pele, que são considerados comportamentos privados. As emoções também elas são públicas e voltadas para o exterior. Não existe emoção sem manifestação de reações físicas ou expressões faciais. Então, sempre vai ter emoções acompanhadas de reações físicas e expressões faciais. São automáticas e inconscientes. Tem a questão da polaridade, ou seja, podem ser negativas ou positivas. São versáteis, variam em intensidade e são breves de duração. Relaciona-se com o tempo, ou seja, as emoções têm um princípio e um fim. Pessoal, então, nós podemos dizer que as emoções são expressões de afeto que ocorrem dentro de um contexto específico. Esse contexto que a gente já falou anteriormente pode ser uma situação particular, pode ser pessoas, pode ser lugares, pode ser uma determinada hora do dia. Determinadas situações, então, que acontecem, evocam algumas respostas em nós. E essas respostas elas são manifestadas através de reações físicas, expressões corporais. Por isso são consideradas emoções. E depois nós vamos ver a diferença, então, das emoções e de sentimentos. A princípio, algumas pessoas acabam confundindo, né, a definição de emoção com a definição de sentimento e agrupando como sendo a mesma definição para os dois. E na verdade não, e nós vamos ver quais são essas diferenças básicas que vai fazer com que vocês compreendam bem essa diferença entre emoções e sentimentos. Assim, a emoção designa-se como um processo passageiro desencadeado por um estímulo, externo ou interno. Opera a nível psíquico, maioritariamente inconsciente e é difícil de verbalizar. No entanto, representa um poderoso meio de comunicação. Por quê? Através das emoções a gente pode expressar reações, né, através das nossas expressões faciais ou reações físicas, e assim a gente estabelece uma comunicação com as pessoas, no sentido de se aproximar ou de se afastar, ou das pessoas compreenderem algo que nós podemos estar necessitando, por exemplo. Os animais também experienciam emoções. A diferença é que as emoções humanas têm como característica o modo como estão ligadas às ideias, aos valores, aos princípios e aos juízos complexos que só os seres humanos racionais podem ter. Bom, pessoal, nós vimos então duas características fundamentais das emoções. Primeiro, elas nunca acontecem de maneira isolada. A gente sempre está presente num contexto, em alguma situação específica que evoca alguma reação. Essa reação pode ocorrer internamente, como por exemplo, palpitação, ansiedade, o batimento cardíaco mais rápido, a palma da mão começa a suar, sudorese, isso todos são considerados emoções. E elas são passageiras e breves de duração, ou seja, as emoções elas têm princípio e um fim, diferente do sentimento, que é duradouro e estável, e a gente vai definir melhor daqui a pouco. Bom, as emoções têm 6 componentes básicos. Esses componentes é importante vocês internalizarem, compreenderem bem quais são esses componentes das emoções, que eu posso perguntar isso na prova, beleza? Então vamos lá, componente cognitiva. Ocorre quando tomamos conhecimento do fato. Se não houver conhecimento deste, não se experimenta qualquer emoção.
Ou seja, quando a gente está presente em determinada situação, essa situação pode evocar uma certa resposta em nós. Inconscientemente a gente avalia aquela situação como sendo boa ou ruim e às vezes a gente age sem um controle, ou seja, sem ser consciente, de maneira inconsciente, que é uma das características das emoções. Componente avaliativa. É feita uma avaliação agradável ou desagradável da situação. Componente fisiológica. É acompanhado de manifestações orgânicas, corporais, face à emoção. Um quarto componente das emoções diz respeito ao componente expressivo ou expressiva. São expressões corporais que permitem mostrar ao outro as nossas emoções. O quinto componente é o componente comportamental. Comportamento que o sujeito poderá ter face ao outro. Ou seja, uma emoção, por exemplo, de ira, pode ocasionar uma emoção ou um comportamento de agressividade, que envolve, então, uma reação física. As emoções são consideradas um comportamento operante influenciado por uma série de variáveis. Essas variáveis podem estar presentes no ambiente e podem ser também geradas nos processos internos de cada um. Componente subjetiva, que é o sexto componente das emoções. Relaciona-se com o que o indivíduo sente a nível emocional e interior. Aqui só ele tem acesso, ou seja, é o estado afetivo associado à emoção. Bom, nós vimos então a definição de emoção, que são expressões afetivas acompanhadas de reações físicas. Elas sempre ocorrem no contexto específico. Esse contexto pode ser uma situação em si, uma pessoa, um lugar que pode evocar uma certa reação por nossa parte. Nós vimos então, acabamos de ver, os 6 componentes básicos das emoções. Esses componentes são fundamentais porque caracterizam então e definem, o que representa as emoções no sentido amplo, no sentido em todos os aspectos, aspectos cognitivos, de avaliar a situação como sendo boa ou ruim, de expressar reações, de expressar expressões faciais. Então tudo isso acompanha as emoções. Beleza? Vamos prosseguir então. Bom, sentimentos. Os sentimentos, por sua vez, é um processo mental relativamente estável, resultante da emoção. É uma experiência subjetiva dos afetos e das emoções. Este processo distingue-se da emoção pelo seu caráter subjetivo, ou seja, que ocorre dentro da pele, nos processos internos de cada um, e cognitivo, e é inseparável dos valores. Um sentimento é privado, ou seja, não observado pelos outros, ao contrário das emoções. O ser humano, enquanto ser dotado de consciência, analisa, interpreta, organiza e reflete sobre os seus próprios sentimentos, isto é, constrói sentimentos a partir dos mesmos. Bom, então vocês devem ter percebido que uma característica dos sentimentos é a questão dele ser um comportamento privado, ou seja, as pessoas só vão ter acesso ao que a gente está sentindo se a gente verbalizar o que eu estou sentindo, o que a gente sente. Porém, mesmo assim, a nossa verbalização está sujeita a distorções. Diferente das emoções, que não tem como a pessoa distorcer as emoções, porque elas sempre vêm acompanhadas de reações físicas e sempre são desencadeadas em um determinado contexto. Os sentimentos podem ser gerados, construídos através das emoções. Os sentimentos são duradouros, são estáveis, Ele revela, assim, as nossas expressões de afetos que foram construídas em determinadas situações por experiências que a gente viveu. Diferente, então, das emoções, que são passageiras, breves e acompanhadas de reações físicas. Vamos lá, prosseguindo, vamos caminhar um pouco mais. Segundo Antônio Damasio, emoções e sentimentos constituem, respectivamente, o começo e o fim de um processo contínuo. As emoções são públicas, enquanto que os sentimentos são privados. Os mecanismos subjacentes às emoções e os sentimentos são distintos. Os mecanismos básicos da emoção não requerem necessariamente consciência. Emoções geram sentimento e estes, por sua vez, geram emoções num ciclo contínuo. Os sentimentos possuem uma relação privilegiada com a consciência. Então, o que o Antônio Damasio está querendo dizer em relação às emoções são diferentes dos sentimentos. Porém, assim como os sentimentos podem ser gerados e construídos através das emoções, as emoções também podem ser geradas e podem ocorrer através dos sentimentos,
E os sentimentos, as emoções representam um processo contínuo, ou seja, caminha lado a lado. Só que é importante a gente perceber que enquanto os sentimentos ocorrem num plano consciente, em que as pessoas podem perguntar para nós, o que você está sentindo? A gente pensa, né, no que a gente está sentindo e verbaliza. As emoções não, geralmente acompanha reações físicas e é aquele comportamento que muitas vezes a gente age com impulsividade. Por exemplo, quando uma pessoa trata a gente mal ou fala de qualquer maneira com a gente, ou é hostil, ou é grosseiro com nós, geralmente a gente tem uma resposta impulsiva. E essa resposta pode vir acompanhada de reações físicas, como por exemplo a agressividade verbal ou física, e também reações corporais e orgânicas, como por exemplo, a gente pode ficar ansioso, o batimento cardíaco pode aumentar, enfim, tem essa característica então fundamental, né, para distinguir as emoções e os sentimentos. Enquanto as emoções são públicas, né, que dá para ser observadas facilmente porque acompanhadas de reações físicas e passageiras, os sentimentos eles são duradouros, estáveis e acontecem num plano privado. Bom, emoções primárias e universais. São partilhadas por indivíduos de todas as culturas e ligadas a processos neurais e fisiológicos específicos. Por que emoções primárias e universais? Porque seja aqui no Brasil, seja no Japão, ou seja na África do Sul, as emoções universais são aquelas emoções que já fazem parte de nós desde o nosso nascimento, que são inatas. Por exemplo, alegria, tristeza, medo, ira, espanto e nojo. Bom, nós temos também as emoções secundárias e sociais. São aquelas emoções associadas às relações sociais, nas quais os aspectos socioculturais aprendidos são muito significativos. Exemplo, vergonha, culpa e ciúme. Uma criança, por exemplo, pode experimentar situações em que ela passe vergonha, em que ela sinta ciúmes, em que ela se sinta culpada por algum acontecimento que aconteceu na família, por exemplo, ou no seu contexto escolar, e acaba sendo, então, uma emoção aprendida. Emoções de fundo. Estamos perante, então, emoções de fundo quando, sem que uma única palavra tenha sido dita, conseguimos detectar estados como o bem-estar, o mal-estar, a calma ou a tensão. As emoções de fundo, então, elas ocorrem num plano um pouco mais consciente, diferente, então, totalmente diferente das emoções primárias. Bom, pessoal, nós vimos, então, as emoções primárias, emoções secundárias e emoções terciárias. Vamos, então, concluir o nosso tema emoções para que a gente possa dar continuidade posteriormente à questão da importância da vida afetiva e dos afetos. Concluindo, então, é certo que a sociedade desempenha um papel muito mais importante na formação das emoções secundárias, ou seja, aquelas emoções que são aprendidas, diferente das emoções universais e inatas. Ou não, fossem elas designadas também de emoções sociais, emoções que dão em sociedade, ou seja, que são aprendidas através do nosso contato com as pessoas, nossa experiência com o nosso meio social. Por outro lado, as emoções primárias são inatas e biologicamente programadas. Podem ser consideradas como comportamentos observáveis e que são influenciados pelo contexto. Esse contexto pode ser pessoas, lugares e objetos. Pessoal, a nossa aula de hoje então foi isso. Acredito que eu tenha definido, que tenha ficado claro para vocês a definição do que é emoção, do que é sentimento, né? Que apesar de eles caminharem juntos, eles têm características que distinguem um dos outros, que os diferenciam, que os tornam únicos. Então é importante a gente saber, estar claro para nós quais são essas diferenças para que a gente consiga caminhar e compreender melhor aí a importância das emoções, dos sentimentos e posteriormente do que a gente vai trabalhar, que são a importância da vida afetiva. Legal? Pessoal, boa noite, até a próxima aula, bom final de semana.